Você acordou esta manhã, a primeira coisa que pegou foi o seu telefone da marca Apple. Foi ao banheiro, escovou os dentes com sua pasta Crest e usou seu barbeador Gillette. Enquanto tomava seu café da Starbucks na cozinha, ao fundo, a CNN ou a Fox News estavam ligadas. Você saiu de casa e entrou no seu carro Ford ou Tesla. No caminho, abasteceu com gasolina na BP. Chegou ao trabalho, ligou seu computador com Microsoft Windows e fez sua primeira busca no Google. Voltou para casa à noite, a encomenda que você pediu na Amazon já estava na porta. Você sentou no sofá e ligou uma série na Netflix para relaxar. Durante toda a sua vida, você pensou que estava fazendo suas próprias escolhas. Pensou que você decidia qual telefone comprar, qual notícia assistir e qual café tomar. Fizeram você acreditar que vive em um mundo livre, naquele maravilhoso ambiente competitivo do livre mercado. Mas e se eu lhe dissesse que tudo isso é uma mentira colossal? E se eu lhe dissesse que tudo no mundo, desde o café que você bebe até o carro que você dirige, desde as fontes de notícias em que você confia até os remédios que você utiliza, absolutamente tudo, está conectado por fios invisíveis por trás das cortinas? Isso não é uma teoria da conspiração. Isso não é um mito sem fundamento sussurrado na internet. Este é um sistema provado com números, documentos oficiais e as realidades brutais de Wall Street. Esta é a história de dois leviatãs financeiros cujos nomes você talvez nunca tenha ouvido, cujos rostos raramente aparecem na mídia, mas que moldam silenciosamente cada segundo da sua vida, BlackRock e Vanguard. Juntas, elas gerem aproximadamente 20 trilhões de dólares. Você pode ter dificuldade em processar esse valor. Vamos colocar desta forma: esse montante é maior do que o produto interno bruto total de todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos e da China. Brasil, Alemanha, Japão, Reino Unido, França. São todos eles, e eles mal alcançariam a riqueza que essas duas corporações administram. Então, como foi que essas duas empresas construíram um império invisível, que controla os maiores bancos do mundo, os gigantes tecnológicos mais poderosos, os governos e as marcas mais famosas? Como foi que toda a riqueza do mundo foi sugada por dois buracos negros massivos? E como esse poder inacreditável ameaça nossas liberdades, nossas políticas e o futuro da humanidade? Se você estiver pronto, vamos mergulhar nos códigos da Matrix. Vamos levar você ao mundo governado pelos verdadeiros senhores do dinheiro e do capital. Bem-vindos! O maior sucesso do sistema é fazer você acreditar que tem opções. Quando você vai ao supermercado, vê centenas de produtos diferentes nas prateleiras. Chega ao corredor das bebidas, de um lado está a Coca-Cola com sua lata vermelha, e do outro está sua arquirrival, Pepsi, com sua lata azul. Ensinaram-nos que essas guerras das colas, que duram mais de um século, são uma das maiores histórias de competição do capitalismo. Mas vamos dar uma olhada no entediante e secreto mundo dos dados financeiros, nas listas de acionistas dessas empresas. Surpresa! Os maiores acionistas tanto da Coca-Cola quanto da PepsiCo são os mesmos nomes, BlackRock e Vanguard. Essas duas empresas gigantes, que você acredita estarem competindo, na verdade servem aos mesmos mestres. Então, o que isso significa? Se os maiores sócios de empresas que deveriam estar competindo entre si são os mesmos, podemos falar em competição real. As decisões são tomadas realmente pensando nos seus interesses como consumidor, ou de acordo com as margens de lucro desses fundos massivos. Não pense que isso se limita apenas à indústria de bebidas. Você vai comprar uma passagem de avião, American Airlines, Delta ou United Airlines. Não importa quem você acha que são os seus maiores acionistas, BlackRock e Vanguard, você vai ver as notícias. Talvez assista a Fox News de tendência conservadora, ou quem sabe a CNN de tendência liberal, ou leia o New York Times. Quando você olha para as estruturas de acionistas das empresas controladoras desses gigantescos órgãos de comunicação que parecem se odiar e polarizar as massas, Time Warner, Comcast, Disney ou News Corp, você encontra o mesmo cenário. Os fios da mídia que nos polarizam chegam às mesmas mãos. Tecnologia. Seu telefone é Apple, seu software é Microsoft, seu buscador é Google, Alphabet. Suas redes sociais são Meta, Facebook, Instagram. Suas compras são Amazon, seus processadores são Nvidia. Os donos corporativos no topo de todas essas empresas massivas, conhecidas como as Sete Magníficas, e que cercam o mundo com uma rede digital, são novamente esta dupla. Da indústria de defesa às farmacêuticas, Pfizer, Johnson & Johnson, dos gigantes agrícolas que produzem sementes, Monsanto, Bayer, aos bancos gigantes que financiam o mundo, JP Morgan Chase, Bank of America. Até no gigante petrolífero da Arábia Saudita, a Aramco, eles se sentam à mesa logo após o governo saudita. Eles não são mais apenas investidores. Eles são os donos de tudo. Então, como se estabeleceu este incrível monopólio?
fazendo planos para dominar o mundo como vilões da velha guarda. Não, tudo começou com uma ideia simples que parecia perfeitamente inocente e para o benefício do público, mas que saiu do controle. O ano é 1975. Um gênio dos investimentos chamado John Bogle surgiu com uma ideia. Até aquele dia, Wall Street era um ninho de tubarões onde os gestores de fundos com ternos de luxo tentavam vencer o mercado escolhendo ações individuais e cobravam dos investidores comissões exorbitantes. Bogle disse: por que estamos tentando encontrar uma agulha no palheiro? Vamos simplesmente comprar o palheiro inteiro. A Vanguard, fundada por Bogle, iniciou a revolução dos fundos de índice. A lógica era impecável: tornar-se sócio de todo o mercado, comprando um pouco das ações de todas as empresas nas bolsas principais, como o S&P 500. Sem gestores de fundos, sem altas comissões. Investimento passivo, crescimento regular e sem riscos. As pessoas começaram a despejar suas economias para a aposentadoria e seus salários nesses fundos. A ideia teve tanto sucesso que trilhões de dólares fluíram para o sistema. Em 1988, outro gênio apareceu em cena, Larry Fink. Com a firma BlackRock, que inicialmente fundou focando na gestão de riscos, ele viu o futuro do investimento passivo e dos fundos de índice comercializados, ETFs, antes de qualquer pessoa. Com o tempo, as pessoas pararam de comprar ações de empresas diretamente. Em vez disso, compraram os fundos da BlackRock e da Vanguard. Esses fundos, por sua vez, foram e coletaram as ações de todas as empresas do mundo com o dinheiro dos investidores. No papel, as empresas pertenciam a milhões de aposentados, professores e bombeiros comuns. Mas os direitos de voto dessas milhões de pessoas, o controle desse poder massivo, concentrou-se nas mãos de apenas algumas pessoas, os executivos da BlackRock e da Vanguard. O capital pertencia ao povo, mas o poder pertencia aos senhores. O único segredo por trás da BlackRock ser tão poderosa é a enorme quantidade de dinheiro que ela possui. Jamais. A parte verdadeiramente assustadora é uma máquina, localizada no coração da BlackRock que recalcula o destino do mundo a cada segundo. O nome dela é Aladdin. Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. Aladdin não é um software comum. É o sistema nervoso central do sistema financeiro global. É uma rede massiva de inteligência artificial e gestão de riscos que processa bilhões de pontos de dados todos os dias, analisando todos os eventos do mundo, desde ações a títulos, de crises climáticas a guerras geopolíticas, em questão de segundos. Segure-se firme. Hoje em dia, aproximadamente 21 trilhões de dólares da riqueza do mundo, o que significa quase 10% de todos os ativos geridos no planeta, estão sob o controle e a orientação direta da inteligência artificial Aladdin. Até os bancos rivais, os fundos de pensão estatais e as companhias de seguros precisam usar a IA da BlackRock, Aladdin, para realizar seus cálculos de risco. Se a Aladdin decide que uma empresa é arriscada, o capital global pode ser retirado dessa empresa em um instante. Se a Aladdin encontra um setor lucrativo, os trilhões fluem para lá. Em outras palavras, a BlackRock não é apenas a dona das empresas, a BlackRock é a mente real que decide para onde vai o dinheiro no mundo. Uma máquina está codificando o futuro econômico da humanidade. O que lhe dá possuir 5, 10 ou 15% das maiores empresas do mundo? Apenas dividendos e participação nos lucros? Absolutamente não. Uma participação deste tamanho lhe confere um poder de gestão absoluto. Esses dois gigantes, com os direitos de voto que possuem, podem demitir os diretores executivos, CEOs, das empresas, mudar os conselhos de administração de cima a baixo e moldar as políticas das empresas de acordo com suas próprias ideologias. E, nos últimos anos, eles têm usado esta arma em suas mãos sem hesitação para redesenhar a sociedade. A maior ferramenta para isso é uma nova religião de 3 letras, ESG. Ambiental, social e de governança. O CEO da BlackRock, Larry Fink, escreve uma carta aos CEOs das maiores empresas do mundo todos os anos. Esta não é uma carta de recomendação, é um ultimato velado. BlackRock e Vanguard dizem: se vocês querem nossos trilhões de dólares de fundos em sua empresa, deverão reduzir sua pegada de carbono a zero. Estabelecerão cotas de gênero e raça em seu conselho de administração. Ficarão do lado certo que nós determinarmos nos assuntos sociais e políticos. O que espera as empresas que não cumprem? A retirada de seus fundos, o despencar de suas ações e que seus executivos sejam expulsos por um voto de maioria. Segundo seus defensores, este poder está sendo usado para fazer do mundo um lugar mais verde, amigo do clima, e mais igualitário. O capitalismo está sendo domesticado. No entanto, os críticos e os libertários veem um cenário muito obscuro aqui: um punhado de gestores de fundos de elite de Wall Street, a quem nenhum cidadão elegeu e que não podem ser responsabilizados, dita o estilo de vida, as políticas energéticas e os valores morais das sociedades através das corporações. Hoje em dia, isso é chamado de capitalismo woke.
O que os governos não conseguem fazer com leis, esses gigantes fazem com o poder do dinheiro e um único voto. A democracia está sendo substituída gradualmente pela fonocracia, o governo dos fundos. Se você tem um poder que chega a cada canto do mundo, os políticos não lhe pedem contas. Ao contrário, eles se tornam seus funcionários. Existe um termo chamado porta giratória, revolving door. Os antigos altos executivos desses fundos gigantes são constantemente nomeados para cargos-chave nos departamentos do Tesouro, bancos centrais e gestão econômica dos países. Quando terminam suas funções governamentais, retornam aos conselhos de administração dessas empresas com salários de milhões de dólares. A linha entre a política e as finanças agora se apagou. Quando estourou a crise financeira global de 2008, quem você acha que o Banco Central dos Estados Unidos, FED, contratou para salvar a economia colapsada e limpar os ativos tóxicos? Sim, a BlackRock. Quando a pandemia de Covid-19 bloqueou o mundo em 2020 e os mercados colapsaram, para quem o Fed deu o contrato para injetar dinheiro na economia mediante a compra de títulos das empresas? Sem surpresas, para a BlackRock. Eles foram até a instituição que assessorou o governo ucraniano para chefiar os fundos criados para a reestruturação da economia ucraniana após a guerra. Na guerra, na paz, na crise ou na pandemia. À medida que os estados enfraquecem, esses fundos se fortalecem ainda mais assumindo o papel de anjo salvador. Eles estão se tornando os donos reais dos ativos do mundo, especialmente a crise imobiliária que estourou nos Estados Unidos nos últimos anos. Por trás do fato de que agora é impossível para as pessoas comuns comprarem uma casa, encontra-se a estratégia de investidores corporativos gigantes similares que compram milhares de casas unifamiliares com dinheiro vivo e convertem o mercado em uma sociedade de inquilinos. O famoso slogan distópico do Fórum Econômico Mundial está se tornando realidade: você não possuirá nada e será feliz. Porque eles possuirão tudo. A pergunta mais assustadora a que toda esta história nos leva é esta: e se este sistema tropeçar? E se esta estrutura massiva de 20 trilhões de dólares criar um risco sistêmico? E se todos os ovos estiverem em apenas 2 cestas, e uma dessas cestas for sacudida por um cyberataque, um erro de inteligência artificial ou uma crise financeira massiva? A resposta é simples: não apenas Wall Street, mas toda a economia mundial, todas as nossas aposentadorias, empresas e bancos seriam sugados por um buraco negro em segundos. Experimentaríamos o colapso mais profundo que a história do mundo já viu. Algumas vozes fracas se levantam para limitar o poder desses gigantes. Os políticos discutem desmantelar esta rede massiva com leis de transferência de direitos de voto ou leis antimonopólio. Mas quando você tem 20 trilhões de dólares e penetrou em todos os setores do mundo, qual legislador pode enfrentar você? Ao observar os líderes políticos que vemos, os partidos em que votamos, os debates acalorados que presenciamos, talvez todos sejam apenas parte de um teatro de marionetes montado pelos verdadeiros mestres para nos distrair. Os senhores do capital atrás da cortina não são nem de direita nem de esquerda. Não são nem ambientalistas nem conservadores. Eles têm apenas uma religião, uma única ideologia: controle e crescimento. O império invisível da BlackRock e da Vanguard está enraizado em cada canto de nossas vidas. Na próxima vez que você comprar um telefone novo, escolher entre 2 marcas no supermercado ou ler notícias sobre uma decisão global que mudará o mundo, lembre-se dessas mãos invisíveis. Eles estão tomando decisões em seu nome, em nosso nome, em nome de toda a humanidade. Eles têm o pulso da economia em suas mãos, determinando quais ideias viverão e quais morrerão. A verdadeira pergunta é esta: como usarão esse poder massivo no futuro? E ao final deste controle absoluto, restará algum espaço para a livre vontade humana? Esta é uma pergunta que não apenas os economistas, mas todos nós devemos acordar e nos fazer. Porque dentro desta rede, percebamos ou não, nos tornamos as baterias da Matrix. E todos nós a estamos vivendo.